Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez para a gravação do nosso quadro paulatino. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos gravando dentro do quadro paulatino uma série de 5 vídeos que narra o diálogo de Saulo com Abigail. Saulo, antes de começar suas atividades, estava passando por uns momentos difíceis e, num momento de sono, do desdobramento através do sono, ele vai a uma região mais elevada, uma região na espiritualidade, onde ele tem um diálogo com Estevão e Abigail. E esse diálogo muito bonito, onde ela fala sobre o trabalho dele, sobre como ele deve levar a sua tarefa à frente. Esse diálogo nós resolvemos fazer por uma sugestão de uma seguidora, Luciana Moreira, e nós estamos hoje no quarto vídeo de 5. Eu sou Rodrigo Oliveira, do canal Poesia do Evangelho. Patrícia Lins, do canal Lições de Amor. Ok, e aí vamos lá. Eu vou contextualizar o diálogo. Nós estamos já perto do fim, como eu falei no quarto vídeo de 5, mas eu vou falar aqui do início para a gente poder chegar onde nós estamos. Saulo havia se convertido, havia passado já pelo deserto, e ele estava bastante angustiado, sem saber muito como começar o trabalho, por onde começar. E nesse momento onde ele tem o desdobramento e tem esse encontro com Abigail, e eles começam a conversar, Abigail ali injetando ânimo em Saulo, ele diz assim: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela responde a ele: ama. E ele segue à frente e pergunta como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo. E ela responde: trabalha. E nós estamos agora onde ele pensa, né? Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela responde: espera. E disse ela ainda, em um gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais. O que é que você nos diz sobre isso, Patrícia? Esperar é um dos maiores desafios da nossa existência humana, né? O próprio Paulo precisou driblar, transformar o seu orgulho, a sua boa vontade de explicar a sua visão, de transmitir esse ideal que para ele se despertou aos seus irmãos de raça. E ele precisou esperar o tempo do amadurecimento dessas ideias. Nós, na nossa vida diária, a gente também tem os convites para esperar. Às vezes a gente doa amor aos filhos, aos pais, ao cônjuge, aos amigos e recebe de retorno a indiferença ou a incompreensão. E aí a gente também precisa esperar o tempo de colher os frutos da nossa sementeira, né? E aí o interessante é que mais tarde, na sua Epístola aos Hebreus, Paulo vai voltar nesse assunto da espera. No capítulo 6, versículo 15, ele vai dizer: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. E o interessante é que Paulo entendeu que a espera não é uma posição imóvel, paralisante, em que simplesmente eu vou observar o tempo passar, né? Emmanuel tem uma mensagem na obra Fonte Viva
esperar e alcançar, que ele vai chamar paciência traduz obstinação pacífica. Então, alguém que é obstinado é alguém que não os seus compromissos, os seus deveres, que permanece onde foi designado por Deus para estar, mas faz isso de uma forma não violenta, faz isso de uma forma pacificada. Então, é um grande desafio, né? Essa questão da espera, né, quando Abigail diz a Paulo, né, quando ele fala, bom, ele está muito angustiado porque Paulo tinha ele era um homem que tinha essa força, né, para trabalhar, essa empolgação muito grande para tudo. E como acontece conosco para muita coisa, né? Muita gente, e aí eu posso até falar de mim, por exemplo, que chega na casa espírita logo que chega, e isso eu sei que acontece com muita gente, e quer fazer muita coisa, e quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e quer realizar vários trabalhos, e às vezes quer resultados imediatos, e isso nem sempre acontece. A gente precisa realmente, esse trabalho de evolução, ele exige tempo, exige realmente paciência, né? Exige que a gente espere mesmo, que as coisas aconteçam no seu tempo. Agora, como você bem falou, não é uma espera o que a Abigail está dizendo, por exemplo, o que ela está dizendo, olha, espera, mas continua fazendo as outras duas coisas que ela já tinha dito, né? Ama e trabalha. Então, não é quando a Abigail fala isso, eu acho que essas orientações, como Emmanuel diz, que Saulo levaria essas orientações como lema de vida para ele, para a vida toda dele como encarnado, mas esse espera não é esperar sentado olhando as coisas acontecerem, né? Não é como muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, entrega na mão de Deus. Né? E assim, tá certíssimo. É isso mesmo, entrega na mão de Deus. Mas faz a tua parte. Né? Então a gente precisa fazer a nossa parte, que o mundo vai fazer a parte dele. As leis divinas não vão falhar jamais. É aí onde o povo diz que Deus é fiel, é verdade. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Então quando a gente começa, ou a gente está fazendo um trabalho, essa nossa essa nossa melhora, a compreensão mesmo do Evangelho, da vida, de como a gente deve agir, isso não vai acontecer do dia para a noite. Né? Então, Saulo, isso que ela está dizendo a ele é: olha, trabalhe, mas acalma teu espírito, porque ele tinha realmente essa impetuosidade de querer fazer as coisas e ver o resultado, e às vezes ver uma pessoa, até pelo costume que ele tinha, né, de quando trabalhava no Sinédrio, né, de chegar e resolver e mandar e ser obedecido na hora, e agora as coisas seriam diferentes. Ele agora tinha que trabalhar com mais ternura, aprendendo a compreender o nível de evolução dos outros, que era bem diferente do dele. Então ele precisaria agora ter um pouco mais de calma, aprender que tem que trabalhar sempre, mas sem exigir dos outros uma resposta imediata. Que nada mais é do que o autêntico amor, né? O amor incondicional. Ele Exato. vai escrever também o seu hino à caridade, né? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, e em especial no versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É bem verdade que um amor como esse, a gente não desenvolve do dia para a noite e nem consegue viver em toda a sua pujança numa encarnação apenas. Mas eu gosto de pensar no amor como no perdão, como degraus. Ainda que nós não sejamos capazes
das grandes transformações do nosso mundo íntimo, de viver esse amor de forma tão imbatível como o Cristo, essas pequenas doses de amor com base no esforço, a gente já pode empreender. Então, eu posso não suportar tudo, mas tem alguma coisa que eu já consigo suportar. Eu posso não esperar todas as coisas por um tempo muito prolongado, mas existem pequenas concessões que eu já posso fazer. Então, eu acho que também é essa questão da gente se colocar com boa vontade para poder viver essa espera. Porque, como você falou no início, ela está na contramão do nosso desejo egóico, né? Daquilo que a personalidade exige como capricho. Exato. É importante isso, que a gente perceba que nem todo mundo tem o mesmo nível de comprometimento com a doutrina, com a própria evolução. Então, quando ela diz a ele se espera, então é uma orientação realmente para que ele preste atenção a isso. E isso serve para todos nós, né? Nós temos os nossos familiares e aí, inclusive nessa hora que estamos passando agora da pandemia, né? Às vezes a gente olha e diz, mas meus familiares não estão, de repente, prestando, ou familiares ou amigos, seja lá quem for, qualquer pessoa que a gente tenha contato, não estão aproveitando o tempo que deveriam para se melhorar, para fazer seja lá o que for. E a gente precisa realmente ter tranquilidade, né, para entender o momento de cada um. O processo do plantio, né, a gente faz a nossa parte, né? A gente vai lá, coloca a semente. Mas quanto ao florescer, ao dar frutos, isso depende de cada um, não depende de nós, né? Então a gente precisa esperar, a gente precisa ter paciência, né? Então assim, é muito importante que a gente siga trabalhando sempre, mas que a gente entenda que o outro ele tem o tempo dele, ele tem a sua o seu processo mesmo de entendimento, ele vai ter que passar, como nós passamos às vezes, por dores, por situações mais difíceis. Alguém pode até dizer: ah, não, eu não passei, não, cheguei no centro por amor. Ok, tudo bem. Nessa encarnação. Fique tranquilo que na anterior você passou. Então, a gente precisa entender isso. Precisa dar ao próximo essa oportunidade. Sabemos também que não é fácil, né? A partir do momento que a gente se compromete com uma coisa que está nos fazendo bem, a gente quer isso para o próximo também, né? A gente está vendo, principalmente quando a gente vê o outro sofrer, a gente diz, poxa, olha, mas isso aqui está me fazendo bem, vai fazer bem a você também. Mas tem que aguardar, tem que ter calma e esperar o tempo de cada um. Então, Rodrigo, já fazendo as minhas considerações finais, é como você mesmo falou nessa sua observação tão preciosa, a espera tem tudo a ver com a paciência. E a gente tem uma mensagem tão bonita sobre a paciência em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma mensagem curta, mas uma mensagem tão profunda, lá no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, item 7. Tem um trecho em especial que eu acho que ele nos serve pela proposta do Paulatino de trazer essas reflexões curtas para tempos difíceis. E diz assim, o espírito protetor, o espírito amigo. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Quando a gente passa por um problema, é muito difícil da gente elevar a nossa fronte e se posicionar para o alto. A emoção, né, o sentimento, ele é tão ruim. Às vezes a gente passa por uma melancolia tão profunda que parece duradoura demais, parece quase eterna, mas não será. Porque a gente aprende no Espiritismo que tudo passa e tudo é para o nosso aprendizado. Então, nesses momentos em que a espera pareça difícil e em que nós estejamos a um passo do desespero,
que nós nos recordemos que do alto partem espíritos amigos que estão à nossa disposição para nos dar mais um pouco de paciência, se nós estivermos receptivos a isso. Então, que busquemos essa ajuda. Exatamente. E nós já falamos disso em outros episódios aqui. É importantíssimo que a gente lembre sempre disso. Em muitos momentos da vida, nós vamos nos sentir sozinhos, né? Por conta dessa diferença de entendimento, dessa diferença no tempo de entendimento e de disposição mesmo para evoluir. É óbvio que nós teremos sempre o desejo de ter alguém ao nosso lado para caminhar juntos, mas isso nem sempre vai acontecer. Jesus mostrou isso para a gente nessa simbologia ali do deserto, Paulo também e tantos outros, né? Que precisaram se isolar por um tempo para poder depois mostrar essa evolução. Isso vai acontecer conosco também. Não que a gente precise procurar um deserto para ir viver 1 ano ou 1000 dias como Saulo para depois voltar e evoluir junto com as pessoas. Não. Mas esse deserto simbólico para nós vai acontecer no nosso dia a dia. À medida que a gente se esforça para evoluir, olha para o lado e vê que o nosso irmão não está caminhando no mesmo ritmo que a gente. Mas a gente deve prosseguir sempre, porque o que a gente tem de melhor para fazer é mostrar o exemplo, e isso é o que vai fazer com que nosso irmão um dia olhe e diga: eita, olha, fulano está indo por ali, e está bem e é o caminho certo, eu vou também. É isso que nós temos que fazer sempre. Um abraço a todos, um abraço, Patrícia, até a próxima. Um abraço, gente.